Abre comigo em 1 Crônicas, para a nossa meditação. 1 Crônicas vai falar sobre a genealogia de Adão até Jacó. Glória a Deus. Os 12 filhos de Jacó. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, e versículo 9. Exaltado seja o Rei da Glória, aleluia, Jesus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Meus irmãos, eu quero já parabenizar os pais e as mães também, porque tem mãe que faz o papel de pai, né? Tem mãe que cria os filhos sozinhas, melhor dizendo, né? Que faz o papel de pai. Quero parabenizar os pais que estão aqui, que Deus lhe dá graça, Deus lhe dá sabedoria, para cada um reger, né, a sua família com sabedoria, em nome de Jesus. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus vai conceder o que você pediu ainda aqui, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, através da sua palavra. Assenta, desocupa as mãos, pode glorificar o Rei da Glória, bastante palmas. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, quando a gente observa a nação de Israel, os hebreus, a gente entende, pastor Jeová, que o costume do povo hebreu, do povo de Israel, é totalmente diferente das outras nações. Mas por quê? As outras nações, meus irmãos, não têm costume como o povo judeu. Por exemplo, nós brasileiros, quando uma mulher está grávida, nós procuramos nomes para dar naquele menino que vai nascer, homenageando alguém, ou a pessoa às vezes ainda, ainda não é evangélica, ainda não é cristão, dá o nome de um ator de Hollywood, de uma atriz, de novela, dá o nome de um jogador de futebol, mas outras pessoas dão o nome bíblico: Davi, Samuel, Eliseu, Elias. E assim a gente entende que nós brasileiros somos totalmente diferentes dos judeus. O judeu, ele dá o nome do seu filho por causa de 3 motivos. Quantos motivos? 3 motivos. Uma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que está acontecendo no presente e uma coisa que vai acontecer no futuro. Observa bem, o primeiro nome que o judeu dá ao filho é por causa da ocasião. Quem não se lembra, meus irmãos, José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e a Bíblia vai dizer que ele passou 13 anos, meus irmãos, passando por tribulações, por cadeia, sendo perseguido, mas quando chega aos 30 anos, Deus honra ele, e ele casou com uma egípcia, e ele deu o nome do seu filho. O primeiro nome foi Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todo o trabalho na casa de meu pai. O segundo filho dele, ele colocou o nome dele de Efraim, que significa: Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Eu já quero abrir um parênteses para te dizer nessa noite: Deus vai fazer você esquecer da terra da sua aflição. Ele vai te abençoar, e Ele vai estender a mão sobre a tua vida e vai transformar a maldição imensa em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
O primeiro período de 40 anos da vida de Moisés, Moisés foi criado dentro do palácio, como se fosse filho e filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que ele estudou nas melhores faculdades, ele teve a maior formação acadêmica naquela antiguidade. E se você for reparar, meus irmãos, no segundo período da vida dele, ele teve que fugir. Por quê? Porque ele matou um soldado egípcio. Ele ficou sabendo da sua linhagem. Ele viu um soldado batendo num dos seus irmãos. E quando ele bate naquele soldado, ele morre. Ele tenta tampar o seu pecado na areia. Mas o pecado foi descoberto e ele foge. E no terceiro período, meus irmãos, da vida dele, e agora Deus chama ele aonde? No Monte Sinai. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus chama ele. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele teve o primeiro filho. O primeiro filho de Moisés chamava Gerson, que significa: sou peregrino em terra estranha. Você não é daqui, você está aqui cumprindo a sua missão, você está aqui de passagem, porque a sua missão é na Nova Jerusalém. Você está cumprindo a missão para herdar a morada celestial que Deus preparou para você. Nós somos peregrinos em terra estranha. O segundo filho de Moisés, ele chamou o nome dele de Eleazar, que significa: Deus me livrou da espada de Faraó. Deus está dizendo para a sua igreja que essa noite Ele está te livrando da espada do inimigo. Ele está te livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele está te livrando dos seus acusadores. Ele está te livrando do laço e te dando vitória em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que não se lembra também, meus irmãos, da descendência de Judá. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, uma mulher. Essa mulher, ela sentia muitas dores de parto. E ela estava, meus irmãos, para dar à luz uma criança. Imagina as parteiras falando: alegre, está nascendo um menino. E ela vai e coloca o nome de Jabes. Jabes significa o quê? Aquele que traz sofrimento, aquele que causa dor. Imagina uma mãe colocando o nome do filho. A gente não sabe o que ocorreu naquela antiguidade, porque ela estava sentindo tanta dor, ou se ela foi frustrada, no relacionamento. Ninguém sabe o que aconteceu, mas ela colocou o nome daquele de Jabes, que significa aquele que traz sofrimento, aquele que provoca dor. Quem não se lembra também, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus levanta sacerdotes, profetas para corrigir o sacerdote Eli. Mas o sacerdote Elias estava com a mão, passando a mão sobre a cabeça dos dois filhos dele, Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele estava colocando a mão contaminada naquilo, meus irmãos, que era sagrado no templo do Senhor, praticando atos, meus irmãos, abomináveis aos olhos do Senhor na porta do templo. Deus levanta ainda o pequeno Samuel, ainda muito novo, para falar, aleluia, a respeito dos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas eles não quis ouvir a palavra de Deus, eles não quis dar ouvido os mandamentos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que os filisteus levantou contra a nação de Israel. E quando a nação dos filisteus levantou contra a nação eleita do Senhor, Deus permitiu, aleluia, que os dois filhos de Eli caíssem a batalha, juntamente, meus irmãos, com muitos homens, aleluia, de guerra caiu na batalha. Mas um deles jogou terra sobre a sua cabeça. Quando ele entra dentro da cidade, Eli já estava gordo. Eli era gordo, melhor dizendo. Ele estava com a idade avançada, se não me falha a memória, estava com 98 anos, quase 100 anos de idade. E ele falou: o que está acontecendo? Que alvoroço é esse, meu filho? Ele falou assim: não, tem uma guerra e Israel caiu diante dos filisteus. Porque Deus permite, quando a pessoa sai do caminho do Senhor, quando a pessoa desvia do caminho do Senhor, quando a pessoa deixa o pecado entrar pelas beiradas, Deus permite o inimigo entrar e bagunçar tudo. A Bíblia vai dizer que quando ele ficou
ficou sabendo, ele caiu da cadeira de costa para trás, quebrou o seu pescoço. A mulher de Finéias, aleluia, quando ficou sabendo que o seu sogro, o seu cunhado, o seu marido tinha morrido, ela começou a sentir dores de parto, porque ela estava grávida. E as mulheres animando elas, parteira, alegra, está nascendo um varão. E quando nascia o varão era sinal de alegria, mas ela não estava alegre. Sabe por quê? Porque os filisteus pegou a arca da aliança e também levou a cativo. A arca da aliança é uma figura do Espírito Santo de Deus que estava no meio do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que ela dá à luz a criança. Antes dela morrer, ela colocou o nome do menino de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca da aliança foi tomada. Uma vida que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, uma vida que não tem, aleluia, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, é uma vida fracassada, é uma vida derrotada. Não perca a arca da aliança, não perca o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque Deus tem muitas coisas para te entregar nessa jornada, se você crer em nome de Jesus. Porque o judeu dava o nome no seu filho, por causa da intervenção divina. Deus intervia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois que Deus acabou a terra com o dilúvio, sobrou só a família de Noé. O povo começou na prática do pecado novamente. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo começou a levantar uma torre. Deus desceu e confundiu as línguas. E a Bíblia vai dizer que tinha um homem homem pagão, homem que fabricava Deus pagão. Deus que tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve. Mas Deus acha graça no filho de Terra, chamado Abrão. Abrão significa exaltado. E a Bíblia vai dizer que Deus chama ele. Deus não aparece para ele. Ele ouviu sua voz. E quando ele ouviu aquela voz, ele temeu. E a Bíblia vai dizer que ele falou para Sarai, sua esposa. E ele saiu daquela terra e foi na terra que Deus ia mostrar para ele ainda. É a mesma coisa de pessoas que moram, às vezes, meus irmãos, no interior. E saem, meus irmãos, com a cara e a coragem. Às vezes até sem dinheiro, de pagar um hotel, de pagar alguma coisa, mas sai com a cara e com a coragem. Eu vou lá para São Paulo e eu creio que vai dar certo. Eu vou lá para Belo Horizonte e eu sei que Deus vai abrir a porta para mim. Eu vou lá para Curitiba, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Pessoas, meus irmãos, que colocam no seu coração que vai conseguir, que vai vencer. Deus colocou esse sentimento no coração de Abrão. Ele ouviu uma voz. E a Bíblia vai dizer que ele creu, e por causa dele crer, isso foi imputado com justiça. E Deus chama ele pela primeira vez de amigo na Bíblia. E Deus agora muda o nome dele de exaltado para pai de multidões. Abrão significa exaltado, mas Abraão significa pai de multidões. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus olhou para baixo, para a terra. E Deus também imagina que Deus olhou, olha, essa mulher de Abraão tem que mudar o nome dela também. Ela chama Sarai. Sarai significa contendeira. Você vê na Bíblia direita e reta, ela discutindo, meus irmãos, com Agar. Ela sempre arrumava um pé de briga, querendo ou não. E Deus falou: seu nome a partir de hoje não será mais Sarai, será chamado Sara. Sara significa princesa, mãe de multidões. Deus está mudando, meus irmãos, o nome aqui essa noite. Deus está mudando a identidade aqui essa noite. Deus está mudando o caráter de pessoas aqui essa noite e dando vitória em nome de Jesus. E não se lembra também, meus irmãos, de Jacó. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jacó tinha problemas de identidade. Ele tinha problema de personalidade, de espiritualidade. Porque, meus irmãos, ele era uma pessoa religiosa, ainda não era uma pessoa espiritual. Ele foi tentar roubar a bênção que Deus já tinha falado com a mãe dele, que a bênção era para o mais novo. Porque, meus irmãos, Jacó significa aquele que pega no calcanhar. Jacó significa enjabulador, enganador.
a mãe dele ouviu o pai dele conversando com Esaú, e o que ele faz? A mãe dele faz: ó, vamos preparar um cabrito ali, você veste o casaco, né, de pele de animal, você vai lá e pega a bênção do seu irmão. O que aconteceu foi isso. Aí Jacó pegou, chegou lá. Aí o pai dele não estava enxergando mais, e o pai dele pegou, deu a bênção para ele. A bênção, meus irmãos, quando o pai dava para o filho, era a mão direita. Você vai ver Jacó abençoando seus 12 filhos, a mão direita. Mas a mão esquerda, meus irmãos, era a bênção também, mas profetizando o juízo. A mão direita era a bênção, meus irmãos, espiritual, material, em todas as áreas, em todo sentido. Você vê quando, né, Isaac ele troca as mãos, também Jacó ele troca as mãos para abençoar os filhos de José. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jacó ele teve que fugir da sua terra. Por causa, meus irmãos, que a mãe dele queria dar uma mãozinha para Deus. Tantas pessoas que às vezes querem dar uma mãozinha para Deus. Meus irmãos, para Deus não tem isso. Para Deus não tem atalho. Se Deus mostrou o caminho é esse, e esse é o caminho não mudou, a porta não mudou, a porta é a mesma, porque o caminho é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele, meus irmãos, naquela viagem, ele teve fome, sedento, com sede. Ele pega uma pedra para dormir. Ele viu a escada do alto até embaixo. Ele viu a ponta da escada lá de cima, Deus fazendo promessa para ele. Deus falou: assim como eu fui com seu avô Abraão, assim como eu fui com seu pai, aleluia, Isaac, eu também serei contigo. Deus falou com ele. E agora, meus irmãos, você observa que ele descansa, ele teve aquela visão, aquela pedra, uma tipologia, é uma figura de Jesus. A Bíblia vai dizer aonde o povo de Israel ia, a pedra, meus irmãos, que fluía água, que saía água, a pedra ia, aquela pedra está escrita em Hebreus, que é uma tipologia de Jesus. Jesus é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas para o nosso Deus é eleita e preciosa. Jacó, por causa disso, ele ficou 20 anos trabalhando, 7 anos para casar com uma, 7 anos para casar com outra, trabalhou mais 7 anos e agora ele veio embora com a sua família, cheio de incerteza, sem saber o que ia acontecer quando ele encontrasse com o seu irmão Esaú, cheio de incerteza. Quando ele encontrasse, aleluia, com o seu irmão, com seu pai ia dar uma bronca nele, mas ele veio. E a Bíblia vai dizer que ele atravessa a família dele no Val de Jaboque. E ele volta sozinho para o Val de Jaboque. Porque o Val de Jaboque, entendo eu, entendendo você, muitas das vezes, meus irmãos, é só ele e Deus. É só você e Deus. Não adianta o pastor orar para você. Não adianta o cooperador, o obreiro ou a cooperadora orar ao teu favor. É você e Deus. É você que tem que colocar a boca no pó e pedir Deus misericórdia. Tem momentos, meus irmãos, que a igreja toda pode orar para mim, aleluia, mas não tem jeito, é somente eu que tenho que orar. Tem coisas, meus irmãos, que batalham na nossa vida, que não adianta, meus irmãos, a gente pedir um ciclo de oração, chamar as irmãs para orar, não adianta, Deus quer ver da nossa boca. Jacó, ele lutou a noite toda com o anjo. Aquele anjo, meus irmãos, espécie de teofania. O que é teofania? Deus se apresentando em forma de anjo. E o anjo falou: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. O anjo já sabia o nome dele, mas o anjo queria ver da própria boca dele, né? Porque às vezes Deus quer ver da nossa própria boca, daquilo que nós estamos falhando, daquilo que nós estamos errando. Porque o nosso Deus é misericordioso, meus irmãos. Ele não quer que ninguém se pereça, mas venha o caminho da salvação. Ele queria passar, meus irmãos, por Esaú. O nome dele é enganador, enjabulador. Imagina agora, aleluia, o anjo falando: olha, o dia está clareando, me solta que eu tenho que ir embora. Ele falou: não te soltarei enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe qual é o segredo da nossa caminhada, nós ficar firme? Nós não olhar nem para a esquerda nem para a direita. A gente não olhar, meus irmãos, quem está em cima do muro, quem está errando, quem está falhando. A gente tem que orar somente para Jesus.
Se você olhar para os profetas, para o sacerdote, se você olhar para todos os homens que passaram nessa terra, todos falharam, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, como a Bíblia está escrito. Todo mundo tem sua falha, mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele falou: não te soltarei enquanto o Senhor não me abençoar. O anjo falou assim: então vou te abençoar. Mas o anjo tocou na coxa dele e ele saiu mancando, e o nome dele foi mudado. Intervenção divina. O nome dele não é mais Jacó, né? Enganador, ejaculador, aquele que pega no calcanhar, não. O nome dele é Israel, escolhido de Deus. Deus está dizendo: você é escolhida minha, você é escolhido eu. Por isso que eu te separei, por isso que eu te lavei, por isso que eu te santifiquei e para uma boa obra. Você é minha e meu escolhido. Mas observa, queridos irmãos, o texto, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a carne, ela cobiça contra o Espírito. O que é a obra da carne que está escrito lá em Gálatas? Se não me falha a memória, a obra da carne é inveja, é prostituição, é fornicação, é mentira, é tudo aquilo que se afasta de Deus, é a obra da carne. Se você não jejuar, se você não orar, meus irmãos, se corrompe toda hora. Por que José correu? Porque ele se ficasse ali, ele ia pecar, ele correu. Apóstolo Paulo, vendo aquilo ali, ele vendo aquilo, como ele era o conhecedor da Torá, da lei, ele viu aquilo ali, ele dá orientação a Timóteo. Falou assim: você foge da paixão da mocidade. Porque, meus irmãos, a carne, se você tentar ela, você acaba caindo, a carne é fraca. Mas se você tiver no jejum, se você tiver em espírito, você vence qualquer coisa que parar na sua frente. Mas não brinca com a carne a gente tem que correr. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, o fruto do Espírito é o quê? É amor, é benignidade, né? É longanimidade, é misericórdia. É os frutos do amor, é os frutos do Espírito Santo, o amor. A Bíblia vai dizer que o amor cobre multidão de pecado. Então ele saiu dali transformado. O terceiro motivo, qual que é o terceiro motivo? É revelação. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado do povo de Israel, em Malaquias, Deus levanta Malaquias para corrigir o povo. Deus falou com o povo: olha, há um memorial diante de mim, daqueles que me adoram, daqueles que me buscam, e eu defenderei ele como um pai defende o filho no dia da batalha. Há um memorial diante de Deus, e ele vai te defender, aleluia, como um pai defende o filho. Hoje é dia dos pais e Deus está dizendo: eu te defenderei, porque você é minha filha e você é meu filho no dia da peleja. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo estava levando para São Jeová animal cego, coxo, manco, de qualquer jeito, para o sacerdote. Tinha um sacerdote que estava com a mão contaminada nas coisas espirituais. E Deus resolve agora ficar 400 anos sem conversar com o povo. 400 anos sem conversar com ninguém, sem manifestar sua glória. E nesses 400 anos surgiu a tribo dos saduceus, que não crê em ressurreição. Surgiu a tribo dos fariseus, uma seita religiosa que gosta de contar só os defeitos. Surgiu também a tribo dos herodianos. Surgiu várias tribos. Agora, meus irmãos, Herodes, para chamar a atenção do povo judeu, o que ele faz? Ele vai reformar o templo de Salomão. O templo fica 20 vezes maior do que ele. Só que era uma falsa adoração, porque a entrada do templo tinha uma águia de ouro. Aquela águia representava o Império Romano. Mas quando Salomão estava reinando, tinha os leões, né, representando a tribo de Judá, na porta do templo. Então, meus irmãos, agora a Bíblia vai dizer
que depois desses 400 anos, naquela época, para entrar dentro do santuário, você não era de qualquer jeito, tinha que ter um sorteio. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tinha mais ou menos 24 sacerdotes, 24 mil sacerdotes, dividido em 8 turmas. E a Bíblia vai dizer que um homem que chamava Zacarias, que significa Deus se lembra, Deus a lembrou, porque Deus fez promessa lá atrás e Deus não ia quebrar a promessa. E quando ele entra dentro do templo, ele foi sorteado. Imagina ele falando: agora eu quero o meu milagre. Agora eu vou entrar dentro do templo e vou perguntar para Deus: aonde está a minha bênção? Você tem o direito de perguntar para Deus: aonde está o meu milagre, Senhor? Aonde está a minha bênção? Você está dentro do santuário do Senhor e Ele está dizendo: eu vou te abençoar. E qual era a bênção que Zacarias estava querendo? Ele estava querendo ser pai. E Deus, meus irmãos, enviou o anjo Gabriel, mensageiro, entregou a resposta para ele dentro do templo. E a Bíblia vai dizer que apoderou-se dele o temor. E ele ficou mudo, porque ele não acreditou, porque já era velho. Tem gente que é desse jeito, quando a promessa acontece na vida dela, ela fala: sério que é Deus mesmo? É Deus que está te abençoando. Não tem outro, é Deus mesmo que está te dando escape. E a Bíblia vai dizer que ainda Deus revelou, o nome dele será chamado João Batista. Significa a salvação chegou. E depois de 6 meses, o mesmo anjo Gabriel passou 6 meses, foi até uma cidade, meus irmãos, de Nazaré, encontrou uma mulher chamada Maria, para se cumprir em Gênesis 3,15, e falou com ela: no seu ventre vai ser envolvido o Espírito Santo de Deus. O que você vai dar luz não é do homem, é do Deus lá de cima, do Deus Santo. O nome dele é chamado Jesus, o Santo de Deus, Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia vai dizer que se cumpriu a promessa. Eu fiz aqui, meus irmãos, um rodeio só para os irmãos entenderem a mensagem que eu quero pregar. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aqui no versículo em foco que nós lemos: e foi Jabe mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque porquanto com dores dei a luz. Por que foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque ele tinha vida de oração. Ele lembrou, meus irmãos, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Imagina ele pensando consigo: olha, o meu nome é sofrimento, o meu nome é aquele que causa dor. Toda vez que eu vou chegar perto dos meus amigos, aí imagina os amigos dele falando: olha lá em mim, aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. Mas ele pegou, resolveu, meus irmãos, invocar o Senhor. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele pediu a Deus, ele não pediu para mudar nenhum nome, ele pediu a Deus para abençoar, ele invocou a Deus. Porque às vezes não precisa de mudar nome, às vezes você precisa da bênção de Deus na tua casa, às vezes você precisa da bênção de Deus no meio da sua família, talvez você precisa da bênção de Deus aonde você trabalha. Às vezes não precisa de mudar nome, às vezes a bênção, meus irmãos, que precisa ir até o seu alcance. E a Bíblia vai dizer que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Tem pessoa que é abençoada, mas a mão dele, a mão de Deus não é com ela. Sabe, você já viu? Meus irmãos, é tanto ímpio, tanto justo, Deus abençoa. Porque a Bíblia vai dizer que a graça comum, meus irmãos, é para o justo e para o injusto, é para o ímpio e para os que servem a Deus. Porque a chuva, meus irmãos, ela cai para todos. A chuva cai para mentiroso, a chuva cai para verdadeiro, a chuva cai para homem sincero, a chuva cai para mulher que não é sincera, a chuva cai para todos. O sol nasce para todos. É uma bênção comum, mas a bênção salvífica é somente para aqueles que estão no caminho. É o caminho verdadeiro, o caminho, meus irmãos, que Deus deixou, e Deus, Jesus Cristo, aleluia, 100% Deus, falou com Tomé: eu sou o caminho. Tomé falou que não
sabia o caminho, falou: tanto tempo você anda comigo, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou com Tomé. Então tem pessoas que é abençoada, mas a mão de Deus não é com ela. Ela é abençoada, ela tem uma família abençoada, mas às vezes na vida dessa pessoa tem coisas que tiram o sono dela, traz dor, traz sofrimento. Isso aí, meus irmãos, é na vida de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Talvez você é abençoado, mas tem uma área da sua vida que traz sofrimento. Uma área, meus irmãos, pode ser material, espiritual, sentimental. Em todas as nossas áreas nós temos um problema, mas é somente Deus, meus irmãos, que pode resolver isso. E se a mão de Deus for conosco, pode ter qualquer problema, mas você não vai tropeçar, você não vai cair, porque a mão do Senhor está sobre você. E quando a mão de Deus está sobre você, porque você está debaixo das potentes mãos de Deus, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita, não é aquele que vem uma vez um dia ou outro, não é aquele, meus irmãos, eu estou falando não é na igreja não, estou falando em servir a Deus. Servir a Deus você serve em qualquer lugar. Tem pessoa que serve a Deus hoje, amanhã está servindo o diabo. Não, aquele que serve a Deus, a mão de Deus do onipotente está sobre a vida dessa pessoa. E a pessoa pode ter 100 anos, 200 anos, a sombra de Deus vai proteger essa pessoa, porque a minha sombra, a sua sombra vai te trair. Você está andando aqui, você está vendo sua sombra, você vai andando, a sua sombra ela vai para lá. Quem já viu a sombra andando, você vai ver a sombra não fica toda a vida do seu lado, mas a sombra de Deus não. Quando a mão de Deus está do seu lado, enquanto você estiver na presença dele, ele não vai apartar a mão dele sobre a tua vida. E o inimigo pode vir com fúria, o inimigo pode vir com seta, o inimigo pode vir com prato saboroso, mas ele vai cair diante da batalha, porque a Bíblia vai dizer: eu quebro o arco, eu jogo o carro no fogo, eu quebro a lança. Aquietai vós e saber que eu sou Deus e serei exaltado sobre a terra. Tudo que ele ia fazer, ele pedir direção a Deus. Eu estava conversando com o pastor Jeová e ele falou assim: Davi, eu vou construir, eu já construí minha casa de cedro de Líbano, agora eu vou construir minha casa para habitar a arca da aliança do Senhor, porque fica de um lado do outro. Aí Deus pegou e falou: melhor, Davi, é o seguinte, Deus falou por intermédio do profeta Natan, é o seguinte, a sua intenção é boa, eu agrado a sua intenção, mas na sua mão você não vai levantar um templo para a arca da aliança ficar, porque sua mão está contaminada de sangue. Não é porque Deus deu vitória para Davi, Davi venceu os inimigos, não, porque Davi cometeu 3 pecados, meus irmãos, que um homem e uma mulher não pode pecar. Um homem e uma mulher de Deus pode pecar, mas tem que ser como Davi, arrepender do seu pecado, porque quando arrepende do seu pecado, Deus dá misericórdia, Deus dá esperança para ela novamente. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi, ele colocou o seu melhor soldado na frente. Por quê? Porque ele deitou com a mulher do soldado dele. A mulher do soldado dele ficou grávida, queria tampar o pecado. Ele colocou o soldado na frente, a carta, ele levou, entregou a carta na mão de Urias. Urias foi tão sincero que ele podia ter abrido a carta no meio do caminho, né, irmã dessa, e lido lá sobre a sua própria morte, mas não fez isso. O homem foi tão honesto que entregou na mão do comandante Joabe. Falou: está aqui, ó, Davi mandou te entregar. E qual que é o bilhete? Deixa ele na frente da batalha. Quando a batalha estiver pesada, recua. Aí Davi tentou esconder o seu pecado, mas para Deus, meus irmãos, não adianta. Deus revela o profundo, oculto e escondido. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele revela. A Bíblia vai dizer que o profeta Natan chegou contando uma parábola de uma cordeirinha. Chegou um viajante, foi na casa de um homem rico. Ele tinha um tanto de cordeiro lá, mas ele pegou a cordeirinha de um homem pobre. Davi falou: esse homem é sentenciado de morte, tem que matar esse homem. Aí o profeta Natan falou: esse homem é você. Aí na hora ele rasgou a roupa, dobrou o joelho e orou, mas orou
E a Bíblia vai dizer que com coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita quando você dobra o joelho e pede Ele perdão, de coração. Então Deus falou: olha, mas da sua estranha, da sua semente vai vir um, e vai levantar o templo, que foi Salomão. Mas a Bíblia vai dizer que o segredo, meus irmãos, da oração, porque já vos invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, e a tua mão for comigo e fizeste do que o mal não seja aflito. Ele está pedindo a Deus o quê? O livramento do inimigo. Talvez o inimigo está com o olho desse tamanho para jogar você no chão, para inventar alguma coisa sobre a tua vida, para inventar alguma coisa sobre o teu ministério, para levantar uma calúnia lá na empresa onde você trabalha, para levantar uma calúnia contra a sua vida, para te mandar embora. Deus está vendo tudo. E já falou assim: ó, eu quero que sua mão seja comigo, e fizeres do que o mal não seja aflito, que o mal não venha até mim. E Deus está dizendo: eu te protegerei. Que a Bíblia vai dizer assim: ó, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Levante a mão. Deus lhe concedeu essa noite o que você pediu para Ele. Amém. Na área material, Deus te concedeu aqui essa noite. A sua tenda vai se ampliar, a sua tenda vai crescer, Deus vai multiplicar, e a mão dele será contigo, em nome de Jesus.